Olá, tudo bem? Boa noite. Hoje seguiremos com mais uma parte da live que iniciei semana retrasada, chamada Segredos para uma Mente Blindada. E esse tema e esse título não é à toa, pois existem diversos recursos que podemos utilizar, recursos nossos para nos ajudar a lidar com nós mesmos, com nossos sentimentos e com os desafios da vida. Então, essa live ela tem essa pretensão de poder agregar com vocês, né? Mais pensamentos, mais reflexões que ajudem no dia a dia de cada um. E que vocês possam olhar de uma outra forma para esses aspectos, vendo como que vocês estão colocando no dia a dia, o que pode ser melhorado, o que já funciona, mas sempre buscando agregar. Então, muito boa noite a todos. Obrigada por estarem presentes. Peço que vocês possam acompanhar até o fim para poder entender qual é a mensagem por completo, para poder participar. Compartilhe com pessoas que vocês conhecem, que poderão se beneficiar disso. Quantas pessoas não estão nesse momento passando por desafios nas suas vidas e gostariam tanto de ter um espaço para refletir sobre o que fazer, sobre como está sendo para ela, né? Entender se está caminhando bem, se será que eu posso mudar a perspectiva? Será que tem algo que eu não estou enxergando, né? O que eu posso tirar e da onde tirar? E aí você pode descobrir que tem muitas coisas para se tirar de dentro de você e a partir do que você vive no seu dia a dia. Então, compartilhar pode significar isso, né? Ajudar pessoas também a entrar nesse movimento. E hoje, especialmente, vamos falar sobre uma parte que eu não consegui trazer na primeira live, por isso que eu tô dividindo, porque eu percebi que é interessante a gente se aprofundar, né? Mesmo que a gente divida, para poder dar tempo. E o aspecto que a gente falou semana passada foi sobre comparação. O quanto que a gente se compara e que até sabemos que não é saudável, mas não sabemos muitas vezes como lidar de fato com esse movimento que fazemos, com essa dinâmica psíquica, com essa vulnerabilidade que temos diante de situações em que a gente vê expostos aquilo que a gente quer em outras pessoas, enquanto que você não consegue visualizar como você está andando com aquilo e muitas vezes nem percebe que você tem potencial para desenvolver o que você quer, mas dentro do que você acredita, dentro de quem você é, sem precisar se comparar com ninguém. Apenas se abrir para ser sempre a sua melhor versão. Então, foi uma live bem legal, por isso que eu já até pensei em mudar toda essa forma de apresentar para vocês. E convido vocês a depois dar uma olhadinha. Também pensando que agora as lives são mais rápidas, então quando vocês for perceber, já até assistiram, já, né, já tiraram a mensagem. Então, tá lá, tá gravada, então aproveitem. Vou falar com vocês aqui, vou ver quem está, tá bom? Vou ver aqui. Boa noite, Thaís. Oi, Elton, no Instagram. Patrícia, muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui comigo. Aqui no TikTok temos o José Caetano, José Caetano, a Clarila, a Clara, talvez, né? Clarila Lange e Clotilde. Muito bom, muito bem-vindas e bem-vindos. Aproveitem, sigam o perfil para ficar por dentro de mais informações, de mais conteúdos. Tem as redes vizinhas, então é para vocês e muito obrigada por estarem aqui. Hoje eu quero pensar com vocês sobre aquele aspecto que a gente sente muitas vezes na vida, que é: será que eu vou passar por isso? Será que eu cheguei num ponto em que a situação não vai ter uma saída ou eu não vou conseguir
avançar, eu não vou conseguir me superar? Será que o máximo que eu consigo é isso, né? Será que o que está acontecendo ao meu redor também é só isso? Ou isso que está acontecendo, que está me fazendo tão mal, não vai acabar nunca, né? Então, imagino que todos vocês podem estar passando por uma fase parecida com isso, inclusive, né? A gente pode pensar aí em mudança de trabalho, eu quero mudar de trabalho e eu não consigo ver uma nova oportunidade, eu não consigo é, sair daqui, parece que se repete, quero terminar uma relação e não termino esse relacionamento. Ah, eu quero começar uma atividade nova e eu também não consigo entrar, né? Não consigo iniciar. Eu tô passando por um sofrimento, uma dor de um luto, de um tratamento, algo nesse sentido que é muito doloroso, muito custoso e isso não passa, né? Então, a gente passa por muitas histórias e situações da fase da nossa vida, de fases da nossa vida diferentes. E, e aí, aqui é um momento que eu quero falar sobre isso com vocês. Quero convidar vocês a ver sobre novas perspectivas um problema, um obstáculo. Muito sucesso para você, viu? E coraçãozinho. Muito obrigada, Welton. Gente, muito obrigada quem tá entrando. Podem mandar mensagem, perguntas, tá bem? Fiquem à vontade. Só um instante. Ok, obrigada pelo coraçãozinho. Então, primeira coisa que eu quero trazer, né, e eu vou destrinchar aqui, é que de fato existem obstáculos na nossa vida. Tudo isso que eu falei de exemplo acontece, né? Há momentos em que fica difícil até você pensar que não estaria sofrendo. E admito e até reforço que nós precisamos acolher nossos sentimentos. Então, nós precisamos acolher o sentimento e a realidade. Isso é, se a situação que você está vivendo, ela exige que você lide com uma dor, um trauma, com uma transição dolorosa, vai ser necessário você encarar. O primeiro passo vai ter que ser reconhecer. Então você precisa sim olhar de frente, ter essa coragem, que é muito importante na nossa vida. Porque quando a gente tem coragem, a partir de uma referência que você já analisou e entendeu que aquilo é melhor, é o saudável, ela é super importante, né? Nosso medo ele existe para nos orientar, mas se a gente não souber lidar de forma consciente com o medo, nós podemos deixar de tomar atitudes necessárias, que seria, por exemplo, de avançar. Mas cada caso é um caso, então vamos voltar para o tema. Então, a gente olhar para a situação, o problema, para o obstáculo, para a luta e reconhecê-la é importante. Então, se eu tiver que entender qual é a dimensão do meu sentimento, por que ele está acontecendo, de onde ele está vindo, eu tenho que fazer isso. Se eu estou sentindo esse sentimento e eu estou tentando fugir, eu preciso aprender a acolher. Eu preciso aprender a acolher e cuidar dele. Descobrir como cuidar dele. E você só vai descobrir como cuidar do teu sentimento se você senti-lo. Porque como você vai saber aonde fazer o quê se você nem sabe o que está acontecendo? E aí, com certeza não vale a pena você passar a sua vida inteira dando voltas, né? Porque você vai ficar dando voltas, você não está avançando naquilo. Tudo bem, às vezes você precisa passar por uma fase em que não vai dar para ser assim, direto, ao ponto. E nem sempre, e mesmo quando a gente encara, não é também tão direto, tá? Mas, em algum momento, com certeza vai valer a pena você trabalhar aquilo, aquela questão, porque isso vai te ajudar a avançar em muitos aspectos. Ok, dito isso, que é necessário a gente entender, acolher nossos sentimentos, vamos para o próximo passo, que é o que eu quero mais trabalhar aqui com vocês hoje.
A Karina falou, é preciso ter força. Sim. Coragem é um sinônimo de força, né? Muito bem, é muito bom isso mesmo, saber disso, né? E encorajar. Nós falamos muito isso para as pessoas, força. Claro que às vezes as pessoas sentem que, se você diz num momento que não é o melhor momento para se dizer da forma que é para se dizer, a pessoa pode achar, nossa, mas eu tô cansada de ser forte, né? Eu tô cansada, eu tô me sentindo vulnerável. Mas no sentido que a gente fala de ter força, é no sentido de te encorajar. Tenha coragem, né? E nem sempre, e é aí que tá, quando a gente encoraja alguém, nós podemos também nós podemos também oferecer ajuda, acolhimento, né? É diferente. Então, assim, eu não tô falando porque você está sozinha e pra você se virar. Não. Eu tô falando porque você tem força e eu estou aqui com você também, né? Mas aí cada contexto tem sua história, tá? Cada pessoa tem seu papel. E vamos à outra questão. Verdade, você é psicóloga. Sou sim, sou psicóloga. Sabe as verdades. Obrigada, Thaís. Israel, obrigada também. Então, nós precisamos reconhecer o que nós estamos vivendo, mas uma coisa que nós precisamos aprender, que nem sempre é tão óbvio, ou às vezes é óbvio falar, mas não é tão óbvio viver, é você entender que você não é o seu problema. Você é muito, mas muito maior do que o seu problema. Porém, quando a gente vive uma fase da vida, a depender da sua intensidade, essa noção de tempo, né, de referência se perde. E aí a gente perde a nossa própria referência. E vamos dar um exemplo aqui, né, fictício. Suponha que você tenta criar uma solução para a tua vida, e aí você abre uma empresa, e para fazer isso, você precisa lidar com um caminho que não conhece. Você vai ser pioneira ou pioneiro. Então, muito facilmente você pode ter alguns tropeços, porque você não conhece um caminho e, inclusive, nenhum caminho é igual ao outro. Então, é normal ter desafios em todos os caminhos. Mas se você de repente se depara com a situação que você criou, que você se arriscou, e aquilo, por um contexto às vezes até externo, se modificou a ponto de você perder a tua segurança inicial que você tinha, aquilo pode ganhar uma proporção que sai do teu controle. Começa a exigir, por exemplo, vamos supor, né, que você, em uma época de uma crise, sei lá, mundial, o teu negócio quebra, e aí muitas empresas podem fechar, e você, para não fechar sua empresa, você cria uma grande dívida, né? Numa situação dessa, você está ali tentando desesperadamente encontrar solução para o teu problema, mas você pode se ver logo em seguida diante de um novo grande problema, que é, eu não estava contando com isso, e se já estava difícil resolver o anterior, agora ficou mais difícil. Então, diante dessa situação, você pode se ver sem saída. Você pode achar que não vai conseguir lidar com a situação. Você começa a se ver agora uma pessoa endividada. Você começa a se ver uma pessoa presa, né? Dentro daquela realidade que você criou. E o que você sonhava, que era, vou manter minha empresa, ter um propósito com isso, de repente vira um questionamento. Será que eu tomei melhores decisões? Será que isso é pra mim? Né? Então, é muito fácil você achar que o problema é maior que você, porque você não tem a solução ali na tua mão. Então, se você pensa assim, pode ser que você vai ficando angustiado e vai se sentindo cada vez mais impotente. E dependendo da situação, você vai realmente sentindo só consequências disso e se perdendo mais ainda de você mesmo, do seu propósito. Mas suponha que você reflete, por algum motivo
você consegue encontrar um caminho que te leva ao pensamento: pera, eu sou maior que isso. Isso é um problema que aconteceu, um obstáculo no meu caminho. Mas a minha história não começa aqui. Eu tenho uma história, eu tenho um propósito e eu tenho ainda possibilidades de tomar atitudes novas, caminhos diferentes, né? E com muitas outras coisas que podem acontecer na vida, eu posso encontrar um caminho que eu não conhecia. E eu posso me reorganizar para eu entender onde eu falhei e onde eu posso mudar de repente. Se eu falhei também, né? A questão é só um exemplo para vocês pensarem que às vezes pode ser uma coisa que realmente qualquer um falaria, eu também ficaria perdido, eu também me questionaria, né? Mas esse aqui é um exemplo pequeno, imagina, tem diversos tipos. Poderia ser diversas coisas. Ah, eu perdi alguém que eu amava muito. Sei lá, eu perdi meu esposo, que eu tô com uma criança pequena. Ele, né, morreu, algo aconteceu assim, e eu não sei mais como recomeçar. E naquele momento, ninguém vai duvidar de você, né? Não deveria, porque sua estrutura foi totalmente abalada ali, né, naquele momento, tipo, sua vida ali. Então, você pode também ver aquilo como maior que você. Mas o que eu quero falar com vocês aqui é que busca sempre se ver maior do que o seu problema, porque você é maior. Entende? Não importa o quanto aquilo for desafiador. Então, uma das maneiras de você resgatar isso é você pensar na sua história. Tudo que você já viveu, os obstáculos que você enfrentou na infância, na adolescência. Às vezes você vai até achar que nem enfrentou nada, que sua vida não tem nada de especial. Mas talvez já seja uma falta de exercício, né? Talvez você já não aprendeu ou não foi estimulado a parar e olhar para a tua história e reconhecer ela, a sua luta. Então, muito bem-vindos quem está entrando. Segue a página, compartilha, gente, porque ajuda bastante, né? Então, quando você começa a olhar para todos os seus desejos, suas vontades, né, os seus objetivos, suas vulnerabilidades, suas forças, você entende que aquilo não pode ser maior que você. E quando a gente quer resolver uma questão, quando a gente quer sair de uma questão e ultrapassar uma fase, se nós focarmos apenas na impotência, eu não consigo, isso não é mais, isso não é para mim, eu não sou capaz, você pode sim ficar repetindo aquele looping, né? E quando a gente vai resolver, quando nós queremos resolver algo, nós precisamos procurar resolver, não é? Então, onde devemos focar? Na solução. Solução. Mas não é tão óbvia a solução. É claro, você vai precisar procurar a solução. Você vai precisar criar a solução muitas vezes. E quando você simplesmente se coloca nesse lugar, nesse papel, muitas coisas já começam a mudar na sua vida. É impressionante. Suas atitudes mudando, seu olhar mudando, sua direção muda. E você se lidar de frente com algo que você não tem resposta, ou com algo que você acha muito desafiador, não quer dizer que aquilo é teu limite. Quer dizer que você avançou a ponto de você descobrir um novo limite. A ponto de você descobrir que precisa aprender algo novo. E você vai descobrir logo, né? Espero, porque às vezes tem um processo mais demorado, que você foi capaz de avançar em mais um obstáculo, em mais um desafio. E nós não enfrentamos só um desafio na vida, a gente, né, ao mesmo tempo. Às vezes a gente enfrenta diversos. Alguns vão se resolver mais rápido, outros vai demorar um pouco mais. Mas é importante você reconhecer cada avanço. Cada um desses avanços. Então, quando sua mente está focada já nisso, já muda bastante a sua qualidade, né, sua perspectiva de vida e a sua vida.
Então, eu quero deixar bem clara essa mensagem, né? As pessoas estão falando bastante sobre isso, mas vale muito a pena a gente passar um tempinho refletindo também, né? Pera, deixa eu pegar meu gatinho aqui, senão ele derruba tudo. E dá uma batidinha aqui ainda em vocês. Mas a Gi é fofinho, gente, meu gatinho é muito fofo. Então, como eu tava falando, vamos focar na estratégia, vamos criar estratégias a partir da solução. Vamos pensar em soluções e criar estratégias para seguir por onde queremos e chegar onde almejamos. Reconhecer, né, os aprendizados, como eu falei, as conquistas que você já teve. E aqui eu tenho mais um ponto para trazer para vocês, né? O tempo voa. O ponto que eu quero trazer para vocês também é o seguinte: isso que eu tô falando para vocês é um exercício que muitas vezes a gente não sabe fazer, né? Nós não somos tão ensinados a isso, deveria, né? Na terapia as pessoas vão aprendendo muito a olhar de fora, a voltar a consciência de forma, tipo, a integrar tudo, assim, de boa forma, sabe? Tipo, pera, eu venho pra cá, pra fora, de alguma forma, e olho pra isso que tá acontecendo. Eu estou aqui e me vejo aqui fora também, então consigo analisar o que tá acontecendo. Então, desenvolver essa habilidade pra você olhar pra você quando você já tiver perdido a referência. Eu não sei mais o que eu faço, eu acho que eu não sou capaz, esse problema é muito grande, esse problema, fica isso se repetindo. Então, exercita. Não, pera, eu tô me julgando, me subestimando bastante. Peraí, eu tenho que fazer aquele exercício novamente, de olhar pra mim, ver quem eu sou, olhar minhas qualidades, olhar minhas atitudes, olhar minha história, olhar meus desejos, olhar que eu sou um ser humano, olhar meus sentimentos, né? Tudo isso. E criar um espaço. Criar um espaço para você você refletir sobre você mesmo. Criar um espaço para você refletir sobre você. Inclusive, e aconselho muito, aqui sugiro muito como profissional da saúde, procurar uma terapia, iniciar um tratamento psicológico, para ter um profissional ali que está te ouvindo com atenção para te ajudar nesse caminho e nessa elaboração, nessa integração sua. Então, separar esse espaço para você refletir sobre tudo isso e reconhecer também as suas vulnerabilidades. É importante você reconhecer que quando eu não sei, eu não sei. Eu não sei. Tudo bem, eu sou um ser humano aprendendo. Nós temos que ter essa humildade, é importante, porque senão você não vai olhar onde precisa ser melhorado. Então, eu não sou perfeito, eu não sou perfeita, eu tenho que entender isso, eu tenho que aceitar isso e eu tenho que não me conformar também com isso. Eu preciso melhorar sempre, né? Mas sempre vai ter mais alguma coisa para melhorar. Mas tudo bem, já não estou onde estava antes. Então, olhar para as vulnerabilidades, mas por essa perspectiva de cuidado, de autocuidado, de avanço. Então, nesse movimento que eu tô falando que é importante fazermos, nós temos que ser o primeiro a nos acolher, o primeiro a nos apoiar, o que pode ser bem difícil, mas você pode aprender isso e é maravilhoso. E não entrar naquele lugar que é bem comum de julgamento, nem de você com você mesmo, nem do outro com você. Então é muito importante isso, tá bom? E a gente tá num tempo aqui curto, né? Mas estou bem pertinho de terminar aqui já. E o que eu quero dizer também é que visualize você resolvendo essas questões. Visualize você lidando com essas questões. Você em outra fase da sua vida, você mais fortalecido, você em sua melhor versão. Vá visualizando, vai avançando, sabe?
já pensa, já cria isso na tua mente. É importante, de várias maneiras. E também, outra coisa que é bom ter consciência é sobre entender o que cabe a nós e o que cabe ao outro, o que eu posso fazer, né? Tipo, eu preciso fazer isso para mudar minha vida. Então, um movimento meu vai fazer a diferença. E eu não devo me conformar, eu devo procurar realmente aquilo que eu quero. E diferenciar de uma situação em que isso aconteceu, isso não depende de mim, e eu preciso aprender a lidar com isso. Um exemplo, luto. Quando você perde alguém que você ama muito ou algo que você ama muito, é difícil aceitar, né? A frustração pode ser muito grande. Mas aí você vai ter que aprender a lidar. Então não é fácil. Só que é importante você entender, não, isso não tá nas minhas mãos. Não é minha responsabilidade, eu não tenho como mudar isso. Isso faz toda a diferença. Se você busca olhar dessa forma para aprender a lidar. Encontrar os recursos que vai te ajudar nesse processo. Porque você merece avançar, você merece crescer, você merece ser feliz, você merece evoluir, você merece se expandir, entende? Por mais que seja doloroso aquele momento, aquela fase, por mais que algumas coisas sejam difíceis de aceitar, quando você se fecha, você tá causando consequências negativas para você mesmo, né? Então, se você tá aqui e você tá vivendo e tá aprendendo, e esse é um trajeto, é um caminho de autoconhecimento e evolução, então viva. Não faz sentido pensar assim? Você pode ter sua opinião e pode mandar mensagem aqui pra mim, inclusive. Mas, assim, vale a pena viver a tua vida, conhecer o que você tem dentro de você e o que você pode fazer aqui. E eu quero muito que você possa avançar. E é por isso que eu trago essas mensagens aqui, é por isso que eu tô falando com vocês, porque eu acredito que pequenas coisas, chegando em momentos específicos da nossa vida, nos ajuda muito. E vocês também podem ajudar muito outras pessoas e vocês mesmos. Então, se permita ultrapassar essas fases da sua vida, viver novas etapas, encontrar novas versões suas. Se permita viver e resolver outros problemas. Então, é sobre isso a mensagem de hoje. Se vocês puderem, podem falar aqui o que vocês estão pensando, deixar um comentário, né? Falar comigo aqui no finalzinho. Não esqueçam de me seguir para estar continuando assistindo as lives. Agradeço a presença de vocês. E é isso. A semana que vem a gente se vê novamente. Live top. Estrelinha, live top. Obrigada. Boa noite também, Tânia. Vai ficar gravada a live. É só dar uma conferida. Tem as outras lives também que já estão marcadas, tá bom? E então, é isso. Muito obrigada e continuamos na próxima semana. Tchau, tchau.